Mas antes, gente, o Supremo Tribunal Federal deve pautar para a próxima quarta-feira o julgamento de um caso que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A análise já começou, mas foi interrompida em 2015. Desde então, a Corte não voltou a avaliar o tema. A norma estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia, Raquel Galinatti. Doutora, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra. Bom dia. Tudo bom, Felipe? Bom dia, todas. Doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Doutora, como é que a senhora vê esse julgamento? Se você puder explicar. Primeiramente, o Estado que fomenta, que permite atos perniciosos, ele não está a favor do bem comum. Ele está a favor de outras estratégias e não o bem comum. Quando a gente percebe que experiências internacionais demonstram que o narcotráfico, ele não diminui, e sim ele aumenta quando você permite o uso indiscriminado de drogas, e ali no caso seria a maconha, você não está coadunando com a saúde pública, com a segurança pública. Então é uma situação em que a gente já teve 3 votos favoráveis em 2015. Ele foi retirado para vistas e está retornando agora. Acredito que o STF, ele tem como dever, como obrigação, votar contra, porque a gente está falando do artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28, ele já não tem uma punição restritiva da liberdade, são penas alternativas ali para o usuário. Então, descriminalizar o uso da maconha, claro que a gente sabe que fomenta e é a porta de entrada para drogas mais pesadas. E a gente tem um exemplo a céu aberto aqui na cidade de São Paulo, que são zumbis humanos, drogados, que estão ali sem o menor discernimento do seu auto-ser. Então, doutora, a gente vê uma situação completamente caótica. Você já conheceu liberais por inteiro? Sabe o que é um liberal por inteiro? Liberal por inteiro. Me explica, Paulo. Mano Ferreira. Mano Ferreira. Mano Ferreira discorda diametralmente da senhora. Certo, Mano? Eu acho que pessoas adultas são donas do próprio corpo e da própria vida. E que, assim como devem ter discernimento para fazer um uso adulto de álcool, sem, tomando cuidado para que o álcool não vire um alcoolismo, eu acho que o mesmo princípio se aplica para outras drogas, como o caso da maconha, apesar de a gente ainda não ter essa realidade aqui no Brasil. Mas o fato de alguém fazer uso de uma droga que gera algum tipo de alteração de consciência, como álcool, não transforma a pessoa imediatamente numa alcoólatra. A gente precisa saber diferenciar muito bem o que é o uso adulto de drogas, que é algo que existe desde que a humanidade é a humanidade, do que é o abuso de drogas, que aí é quando a gente fala dos casos de dependência, que gera todo um conjunto de problemas sociais e que não deixa de existir quando as drogas são proibidas, como é o caso hoje. Hoje as drogas são proibidas e mesmo assim os problemas de saúde pública continuam existindo. E para piorar, nós temos o problema do combate ao tráfico, porque quando o álcool é legalizado, a Ambev, os produtores de álcool, não são traficantes fortemente armados. Agora, quando a gente proíbe o comércio legal de uma droga e faz com que aquilo só possa ser vendido por criminosos, aí a produção é dominada não por quem produz a melhor cerveja, mas por quem tem mais eficiência no combate ao Estado e, portanto, são criminosos fortemente armados. Com todo respeito, essas suas duas argumentações são as argumentações de quem defende o uso indiscriminado das drogas e a liberação, e são argumentações falaciosas. Primeiro, quando a gente... Falaciosas são mentirosas. Primeiro, quando a gente fala, se libera álcool, se libera cigarro, vamos liberar a maconha. A gente sabe, a gente está no Brasil, a gente sabe que o sistema de saúde pública, o sistema de segurança pública não dá conta nem de coibir e dar estrutura para os dependentes químicos, alcoólicos, aqueles que estão ali adoecendo com problemas severos por causa do cigarro, e estamos vendo também ao céu aberto a Cracolândia, que é um problema social que ultrapassa
ultrapassa o sistema de justiça criminal. É uma conversa transversal entre várias políticas públicas. E a outra argumentação de que legalizando a maconha estaríamos tributando ou legalizando de forma comercial também é mentira. A gente tem o exemplo da Califórnia, dos Estados Unidos, em que o narcotráfico lucra muito mais agora com a sim, são dados concretos da Comissão da ONU que combate ao narcotráfico, que tem ali uma comissão do narcotráfico. Eu estou falando em dados concretos, não estou falando em ideologia. E ali a gente sabe, então você me passa os dados, que eu estou falando dos dados da ONU. Ali, o que acontece? Nessa situação, o narcotraficante, ele não vai querer diminuir o seu lucro. Ele vai aumentar o seu lucro, diminuindo aquele valor do mercado. E hoje, inclusive, a gente tem contrabando de álcool, a gente tem contrabando de cigarro. Por que o contrabando de drogas ilícitas iria diminuir? Porque o governo simplesmente resolveu taxar. Então é algo falacioso. Os Estados Unidos só um complemento aqui. Concordo com a doutora, mas a questão que eu coloco o Mano usou alguns argumentos que não fazem sentido. Por exemplo, a gente tem que legalizar porque as pessoas vão continuar consumindo, mesmo que seja proibido. Então vamos legalizar os homicídios. As pessoas continuam matando mesmo sendo proibido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido lógico. Mano, deixa eu concluir. É o mesmo argumento. Deixa eu concluir. Não, é o mesmo raciocínio. O fato é algo contra o corpo e a vida de alguém. Agora você vai ouvir. Você já falou, agora você vai ouvir. A questão você proíbe práticas que podem ser praticadas. Não faz sentido você proibir algo que não pode ser praticado. Exatamente por poder ser praticado que você proíbe. Segundo argumento. As drogas legalizadas, tal, a gente deve legalizar para evitar o tráfico, para reduzir o consumo. A questão que se coloca é a seguinte. Tem algumas drogas, como o álcool, que já são extremamente populares. Você tem 90% da população que consome álcool. Então, é impossível para o Estado limitar esse tipo de consumo. Tentaram na lei seca lá nos Estados Unidos, não funcionou. Agora existem drogas que estão restritas a uma parcela muito pequena da sociedade que são extremamente mais nocíveis do que o álcool, e essas drogas estão restritas apenas a uma pequena parcela. Legalizar e permitir o consumo é ampliar o consumo, é ampliar a quantidade de pessoas que vão consumir. Isso é um fato, é mais fácil ter acesso, mais consumo. Lógico que desculpa, tem evidência assim, na Holanda, a Holanda está retrocedendo nessa liberdade de uso de drogas. Só um minutinho. A Holanda, a gente está falando do Uruguai, Holanda, a gente fala do Canadá, nós falamos em alguns estados lá nos Estados Unidos, em que criou-se um colapso social, essa liberação indiscriminada de drogas. A Holanda vive um colapso social e o Brasil é civilizado. Deixa eu entender. O Estado brasileiro perdeu essa guerra, certo? Há muito tempo. É uma guerra perdida, não é, doutora? Não. Eu acredito que quando a gente fala assim, o crime venceu, não é uma guerra perdida. A gente tem que ter competência, seriedade dos poderes públicos em estruturar a segurança pública adequada. Quando a gente fala que a guerra perdeu, como a gente fala que a guerra perdeu se temos um contingente deficitário de segurança pública que supera 40% a menos do que deveríamos ter. Então nós não sabemos se perdeu ou não, se a gente não tem a estrutura adequada. Nunca os governos investiram em segurança pública para combater de forma adequada o crime, as organizações criminosas. Então é outra narrativa. O crime venceu. Não, a gente está vencendo ainda de forma pontual com um contingente deficitário muito inferior do que o necessário. Isso em todos os estados. Vamos lá. Mano. Primeiro, a comparação estapafúrdia do Pavanato, que essa me deixou assim completamente... Qual foi? Que é comparar... que está chegando agora. Veja só, o que é que torna algo crime, alguma conduta criminosa na visão de um liberal desde o liberalismo clássico? O dano ao outro. Então, quando você comete um homicídio, pelo amor de Deus, você está indo contra a vida de outra pessoa. Quando você comete um ato que, em si, é algo exclusivamente sobre o seu próprio corpo, aí você é um adulto.
Então, é fundamental fazer essa diferenciação. Não, a comparação que ele fez é a mesma comparação de raciocínio lógico, interpretação e hermenêutica do exemplo dado por você. Não tem nada não tem nada de inequívoco a comparação dele. Surreal, é completamente lógica, é completamente lógica, é o mesmo padrão de lógica para você fazer um comparativo e um paralelo. Tá correto. Exatamente. Eu vou explicar aqui, já que o Mano tem dificuldade de entender. A questão que eu coloquei não é que é igual uma pessoa consumir droga e uma pessoa matar outra pessoa. Não. A questão que eu coloquei é: você só pode proibir algo que é praticado. Se algo não é praticado, não faz sentido você proibir. Isso tem nada a ver com o meu caso, eu falei com ele: você vai legalizar as drogas porque as pessoas consomem. Beleza, então vamos legalizar vários outros crimes, porque as pessoas praticam esses crimes. O fato das pessoas praticarem, terem determinada prática, não significa que esse fato não deve ser proibido. Exatamente porque as pessoas praticam e é nocivo no geral para a sociedade que deve ser proibido. Exatamente porque é nocivo para a sociedade que deve ser proibido. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Theodore Dalrymple, no seu livro Nossa Cultura, ele conta um fato que aconteceu, se eu não me engano, na África. Trabalhadores ingleses foram transferidos para a África para poder construir, participar de obras de infraestrutura. O que aconteceu? O governo quis dar um agrado para esses trabalhadores. Então, ele subsidiou a cerveja. Muitos trabalhadores que foram não consumiam álcool. Só que como a cerveja era barata, todo mundo consumia, eles começaram a consumir. Aqueles que já consumiam álcool passaram a ampliar o consumo. Com o tempo, esses trabalhadores começaram a ficar ineficientes, causar problemas na África e as pessoas daquela região onde eles estavam trabalhando começaram a ter problemas com ele, a ponto das obras terem que ser suspensas por conta da facilitação do consumo de álcool. Se isso aconteceu com álcool, imagina se acontecesse com drogas mais pesadas. Imagina se acontecesse com crack, com cocaína. Não tem que limitar, gente. Só um minuto, que vocês estão falando muito. Eu quero ouvir a Antônia Fontinelli, porque a Antônia tem pergunta para a doutora, certo, Antoninha? Cadê a Antônia? Sim. Bom dia, doutora. Os dois meninos aí se empolgaram, a doutora veio aqui para falar e virou um grande debate. Quando a titia estiver com vocês, vai dar palmadinha na bunda, porque é a doutora que tem que falar. Deixa eu falar uma coisa, doutora. Só me vem uma coisa na cabeça. E aí, você como trabalha com dados, veio o prefeito de São Paulo aqui nesse programa e diz que em toda São Paulo só temos 1.000 usuários de droga, né? No caso da Cracolândia e em todos os pontos da cidade, só tem 1.000. E aí eu acho que eu estou ficando maluca, porque quando eu estou em São Paulo direto, e aí eu conto assim, a cada viaduto, a cada esquina, eu vejo assim uns 200, uns 100, uns 300. Quem está errada, doutora? Eu ou o prefeito da cidade? Não, o que eu vejo é que a gente visualiza e sente a insegurança latente na cidade de São Paulo e no estado. Agora, a cidade é mais sentida porque a gente está falando do cartão postal da cidade de São Paulo, o centro, completamente ali invadido, dominado pelos usuários de drogas. E ali, claro, infiltrados os traficantes ali no meio. A gente vê também uma série de medidas boas que podem até ser tomadas por gestores públicos e que o PSOL entra de forma indiscriminada também com ações impedindo. Por exemplo, as barracas, as câmeras de vigilância na cidade. Então, é só depois de muita briga judicial que, sim, a atuação pontual da gestão consegue controlar. A tua participação aqui, vou pedir para os meninos também, porque, vocês entendem do que vocês estão falando. Eu não entendo absolutamente nada, Fê, do que se refere a drogas. Isso é um tema que, eu não entendo. Eu só vejo da seguinte maneira: eu olho para o Estado lutando contra isso e vejo um Estado perdedor, assim. Do jeito que tá, na minha avaliação, não vai rolar. Do mundo, eu não sei qual vai ser o caminho melhor, mas do jeito que tá, assim, é visível que, beleza, perdemos, o crime tá aí, o negócio avançou e eu acho que esse modelo não é o modelo. Eu queria que vocês pudessem falar pra gente o seguinte: que países ou que lugares do mundo fizeram um negócio acertado? Que o Brasil devia pegar, olhar e falar, vamos fazer igual o que fizeram. Onde seria? Vocês têm esse exemplo, assim? Existe uma prática que vocês olham e falam, nesse lugar aqui, olha, eu tenho o negócio resolveu. Eu tenho exemplos em que a tolerância é -0
para o tráfico de drogas, para o uso de drogas indiscriminado. E resolveu o problema. E ali a gente não vê, no que tange a drogas, nós não vemos pessoas perambulando como zumbis humanos. Você fala em Emirados Árabes, você não vai ver pessoas perambulando como zumbis humanos. Ali aí até, morre, né, doutor? ali até álcool é proibido na rua, né, de forma pública. O fato é o seguinte, vamos tirar paixões ideológicas para falar de droga. A droga, ela vai deteriorar células do cérebro. Quando a gente vê que crianças hoje estão utilizando cigarros ou álcool, a gente vai abrir mais uma porta que fomenta, sim, a degradação do ser humano. Essa pessoa, ela já vai estar completamente de forma prejudicada em relação à sua existência quando ela já começa nessa utilização. E o que eu falei bem no início, quando o Estado, ele não só permite, mas quando ele fomenta práticas perniciosas, ele não está coadunando com o bem comum. O bem comum é falar, sou ineficiente, então vamos liberar geral a porteira? Não. Existe ineficiência no Estado? Existe. Então que a gente estruture toda a cadeia de segurança pública, de assistência social, doutor, de saúde pública. Eu quero um lugar para olhar, eu quero um caminho para olhar. Qual seria? Nesse quesito de drogas, eu vou te falar os países dos Emirados Árabes, por exemplo. Mano, são ditaduras, pelo amor de Deus. Eu não quero ditadura no Brasil, não. Eu quero uma democracia liberal só um minutinho. Você falou no que tange a drogas. Eu não falei do sistema do país. Então, vamos fazer bem o paralelo diferenciado? Porque... Só um minutinho. Quando a gente fala em relação a drogas, e você falou medidas, eu estou dissociando o sistema político vigente, estou falando em medidas no combate. Completamente. Estou falando no sistema de combate a drogas. A gente não está falando no sistema político do país. Mano, qual lugar deu certo que você está falando? A Holanda, Portugal, Estados Unidos são lugares onde os índices de criminalidade são muito melhores do que no Brasil. E em sua maioria, por exemplo, e aí falando de fatos, nos Estados Unidos há um sistema federativo. Então, certas questões são de deliberação dos estados e não da União dos Estados Unidos como um todo, né? Então, a questão das drogas é um desses casos. E alguns estados americanos começaram a fazer a legalização e puderam testar os impactos sociais disso. E não à toa, houve uma expansão gradual por decisão da população americana via plebiscito de expansão dos estados em que a legalização da maconha. Hoje, a maior parte da população americana vive em estados onde a maconha é legalizada. E os Estados Unidos é um país com índices de criminalidade muito melhores do que o Brasil. E é uma democracia. São 16 estados, não é a maioria dos estados. A maioria da população, foi o que eu falei, não dos estados. Bom, a maioria da população. Então, esses estados que liberam estão extremamente usuários, são extremamente usuários da população local, porque a gente não falou da maioria dos estados, e se a maioria do país usa drogas, então esses estados fomentam de forma... Eu não falei que a maioria do país usa drogas, pelo amor de Deus, qual é a dificuldade de ouvir o que eu estou falando? De forma exacerbada. A maioria da população dos Estados Unidos. Bom, deixa eu falar uma seguinte. Tudo isso é falacioso. Tudo isso é falacioso. São fatos. Tudo isso é falacioso. A partir do momento que a gente sabe que pequenos produtores de drogas faliram, não houve a tributação adequada, os usuários de drogas continuam usando as drogas e adquirindo dos narcotraficantes, a grande indústria ali que deu realmente várias seduções para a população aprovar esse plebiscito, realmente não cumpriu e hoje São Francisco vive uma crise. Isso é fato. Delegada, muito obrigado pela sua participação. A gente bateu um papo aqui sobre esse assunto que deve ser julgado, inclusive, na próxima quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. A doutora Raquel Galinetti gentilmente nos atendeu aqui e teve uma conversa bem amistosa com o Mano Ferreira. Extremamente amistosa. Foi ótimo. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. O Mano é do bem, professor. Ele é do bem. Cadê a nossa Antônia Fontinelli? Coloca a Antônia aqui na tela pra mim, meu amor. Antoninha, eu quero um comentário seu sobre tudo isso que rolou aqui agora. Mano, eu diria que tá... Mano, você esgotou todas as possibilidades de sequer matar uma barata em São Paulo. A delegada está de olho em você.
Não, isso você pode ter certeza absoluta do que a Antônia falou, certo, Felipe Campos? Ela não me respondeu. É tudo. Ela não me respondeu sobre Antônia, os mil tudo. usuários de crack. Ninguém nunca vai me responder essa pergunta, não, né? Isso aí a gente vai responder logo depois, minha querida Antônia Fontinelli, porque agora são 11h02.